Você sabe o que é segunda ordem, p-delta ou não linearidade geométrica? Você sabia que a norma exige que a gente faça uma verificação sobre isso? Se você está meio perdido ou quer saber mais sobre isso, não perca essa aula que eu vou mostrar como funciona. E você está interessado no SimGenie e quer saber quem está utilizando e como está utilizando? Então não perca nossas lives. A gente tem lives a cada 15 dias aqui no nosso canal do YouTube e a gente já tem um montão delas falando sobre aço, concreto, BIM e interoperabilidade. Quem sabe você é o nosso próximo convidado para mostrar sua evolução dentro do SimGenie. Vamos para a aula! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. A gente falou sobre os elementos finitos e a aplicação das excentricidades, rótulas ou articulações e a ação do vento. E agora a gente precisa classificar a nossa estrutura. Segundo a norma, temos a classificação da estrutura em pequena deslocabilidade, média deslocabilidade e grande deslocabilidade. Aonde que a gente encontra essa classificação da norma? Então, segundo a NBR 8800, item 494, existem as três classificações e essas classificações são determinadas com a relação entre os deslocamentos de segunda ordem e os deslocamentos de primeira ordem. Bom, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona os deslocamentos de segunda ordem e primeira ordem, mas a gente vê que pequena deslocabilidade é quando esse fator, essa relação entre segunda e primeira ordem é inferior a 1.1, depois média entre 1.1 e 1.4 e superior a 1.4 temos a grande deslocabilidade. Bom, de acordo com a deslocabilidade da estrutura, a gente vai ter um caminho de cálculo e considerações para fazer. Então, por exemplo, aqui no item 4963, a gente vê que os esforços solicitantes para as combinações últimas, para as estruturas de média e grande deslocabilidade, serão feitos ou serão obtidos através de análise elástica de segunda ordem. Já para estruturas de pequena deslocabilidade, pode ser feito pela análise de primeira ordem. Então veja que de acordo com a classificação da estrutura, a gente tem que tomar um caminho. Mas vamos entender um pouco melhor o que é realmente essa segunda ordem. Então, a não linearidade geométrica, ou p-delta, ou segunda ordem, é um cálculo não linear que você vai ter que fazer na sua estrutura. Para a gente entender melhor, vamos ver como é que é o cálculo linear. No cálculo linear, a gente tem a posição indeformada da estrutura. Então vamos entender esse comportamento, que é o comportamento que a gente estuda na graduação e todo mundo está bem acostumado, mas vamos explorar ele um pouco. Então nesse caso é um cálculo isostático, aqui é um pilar encastado na base. Então carga vertical vai me dar uma reação vertical, a carga horizontal vai me gerar uma reação horizontal e o momento da base será a multiplicação da carga horizontal pelo comprimento do elemento. Então temos aqui o momento de FH vezes LE. Então esse aqui é o cálculo linear aonde a estrutura é considerada na sua posição indeformada. Agora vamos para o cálculo de segunda ordem. Já no cálculo de segunda ordem, a gente tem a posição deformada da estrutura. Vamos ver a diferença. Então, nós temos novamente a carga vertical, vai me gerar uma reação vertical. A carga horizontal vai me gerar aqui uma reação horizontal também. E aí, no momento, a gente tem força horizontal vezes o comprimento do elemento. Nosso momento igual ao anterior, nosso momento de primeira ordem. Mas a gente vai ter um acréscimo do momento gerado pela força vertical vezes o deslocamento lateral obtido na estrutura. Então vejam que agora a posição deformada vai alterar tanto os nossos esforços na base da estrutura, como também esse deslocamento lateral vai ser alterado devido ao efeito de segunda ordem. Qual é o processo de cálculo da segunda ordem? Você vai ter então a posição inicial da estrutura e você vai ter um cálculo iterativo. Então no final das contas você vai ter o primeiro cálculo vai ser basicamente o cálculo linear, vai dar o deslocamento linear aqui e depois a cada passo de interação vai ser gerada uma carga fictícia aqui lateral
que vai empurrar um pouco mais o nosso pórtico aqui para o lado. E vai empurrando, empurrando, vai chegar um momento aonde o deslocamento de uma interação vai ser praticamente igual ao deslocamento da interação anterior, e nesse momento teremos a convergência do resultado. E aí a gente obtém aqui no caso o deslocamento de segunda ordem, que vai ser um deslocamento maior do que o de primeira ordem, né? Então a gente vai ter um deslocamento aqui, no caso aqui é o nosso deslocamento de segunda ordem, né? E em cima aqui a gente vai ter o nosso deslocamento de primeira ordem. Aqui. Então você vai ver que o deslocamento, quando você faz o cálculo da segunda ordem, você vai ter maior deslocamento na estrutura. Então, o que a norma fala? Você vai pegar esse deslocamento de segunda ordem, dividir pelo de primeira ordem e obter o fator. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, digamos que o deslocamento de segunda ordem deu 11, vou falar aqui milímetros, né? E o de primeira ordem vai nos dar, no caso, 10 milímetros. Você vai ter, então, essa relação de 10 com 11, que vai ser igual a 1,1, que é exatamente o valor lá, limite para a pequena deslocabilidade. Então, no final das contas, esse valor que aparece aqui no final da relação, esse ponto 1, significa que os valores de segunda ordem são até 10% em relação ao de primeira ordem. Então você vai ter lá pequeno deslocamento, vai até 10%, depois de 10% a 40% e depois acima de 40%. Então, e como que a gente obtém então esse valor de segunda ordem? Pela norma, você pode fazer por método aproximado, que é o B2. No B2 você vai fazer uma relação entre as cargas gravitacionais, um coeficiente de ajuste, deslocamentos horizontais relativos dos pavimentos, a força de cortante no andar e a altura do andar. A partir desse cálculo, você vai ter uma forma aproximada de calcular o teu fator, né? Então você vai encontrar 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.15, os valores quebrados, não tem problema. Mas você pode fazer o cálculo, claro, numericamente, como eu mostrei pelas interações, e isso que a gente vai fazer lá no SimGenie. Mas antes da gente ir aplicar qualquer cálculo dentro do SimGenie, a gente vai avançar um pouco mais aqui na teoria. Bom, isso aqui é o que fala a NBR 8800. Outras normas, como o Eurocode, uma norma internacional, utiliza o parâmetro alfa crítico. E como funciona o parâmetro alfa crítico? Você vai ter uma relação entre a carga de flambagem global da estrutura com a carga atuante da estrutura. Então, basicamente, você pega a carga de flambagem dividido pela atuante. Se esse valor ficar acima de 10, você tem uma estrutura pouco suscetível à segunda ordem. Qual é a lógica aqui? Basicamente, se você pegar a sua carga atuante na estrutura e ter que multiplicar, se você multiplicá-la por 10 vezes esse valor, e aí só que a sua estrutura entra em flambagem global, você está seguro. Se você botar, por exemplo, se você calcular a sua estrutura e obter uma carga de flambagem global igual à sua carga atuante, quer dizer que você vai ter um fator aqui igual a 1. Então, basicamente, a sua estrutura já flamba com a carga atuante. Se os valores ficarem abaixo de 1, quer dizer, basicamente, que mesmo com uma carga muito baixa, a tua estrutura vai estar flambando de forma global. Então, é um parâmetro que te dá essa noção se a tua estrutura está flambando ou não, ou se ela é muito ou pouco suscetível aos efeitos de segunda ordem. Bom, isso aqui no Eurocode você também tem uma fórmula para fazer o cálculo de forma aproximada, mas também você pode fazer o cálculo numérico do alfa crítico. Bom, vamos voltar lá para o nosso processamento, né? Então a gente viu aqui o cálculo de elementos finitos, a classificação da estrutura. Então, para classificar a estrutura, a gente tem que aplicar a não linearidade geométrica global, como a gente viu, fazer um cálculo não linear, aonde é considerada a posição deformada da estrutura, e isso vai gerar mais deslocamento e mais esforços na nossa estrutura. E depois, para fazer a classificação, você vai comparar o cálculo não linear com linear, ou comparar o cálculo de segunda ordem com o cálculo de primeira ordem.
Mas para fazer isso, a gente tem que fazer mais uma consideração, que são as imperfeições geométricas iniciais nas combinações sem vento. Então vamos entender o que são as imperfeições geométricas iniciais e por que você vai aplicar isso só nas combinações sem vento. Isso ficará para a próxima aula. Se você está gostando do conteúdo, deixa seu like. Se você sabe de alguém que gostaria de saber mais sobre segunda ordem, compartilhe esse vídeo e até mais.